Oi, oi, gente! Como vão vocês? Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre como descobrir o seu chamado. Muitas vezes a gente tem dúvidas, né, sobre como é que eu sei qual é o meu chamado? Como é que eu sei o porquê Deus me chamou para fazer tal coisa? Ou o que será que Deus me chamou para ser e para fazer e para desempenhar aqui nessa terra? Eu já tive essas inquietações na minha vida e Deus falou profundamente comigo, né? Em um tempo em que eu estava um pouco confusa sobre o que era e qual era o meu chamado. E ele respondeu de uma forma não muito positiva para mim, né? Não muito fácil para mim. Eu tive que passar por algumas dificuldades para descobrir o meu chamado, mas ele me ensinou que eu precisava passar por aquilo para entender qual era a vontade dele na minha vida. Muitas vezes Deus pode fazer exatamente o que ele fez comigo, com você. Muitas vezes você vai precisar passar por algumas situações difíceis para entender o que é que Deus quer para você, para entender o que é que Deus quer para sua vida, para entender para que você está aqui nessa terra. Eu trouxe até um pouco a história de Esté uma vez, né? Esté estava num lugar, ela não estava num lugar à toa, Deus tinha colocado ela ali porque ele tinha um propósito para a vida dela, né? E que esse propósito estava nos sonhos de Deus. Muitas vezes Esté, ela não estava entendendo por que ela estava ali, mas Deus tinha já algo planejado para ela. E muitas vezes isso acontece também conosco, com a nossa vida. Muitas vezes a gente vai estar em alguns lugares, a gente vai passar por algumas coisas e a gente não vai entender por que a gente está ali, a gente não vai entender, sei lá, se a gente precisar passar por alguma situação difícil, por que a gente está passando, mas Deus tem um propósito para tudo e assim a gente descobre o nosso chamado. Bom, mas como que a gente pode descobrir o nosso chamado? Como que a gente pode descobrir por que a gente está aqui na Terra? Qual é o propósito de Deus nas nossas vidas? O que é que Ele nos chamou para ser e para fazer? Muitas vezes a gente descobre o nosso chamado indo. Mas indo o que, Mahana? Indo para outros lugares, indo para outras atividades, indo, né, em ação. Quando nós estamos na igreja, muitas vezes nós encontramos um arsenal de coisas pra gente fazer, né? Tem muitas coisas, tem muitas atividades na igreja, tem muitas programações na igreja, tem muitos cargos na igreja que podem facilitar muito da gente descobrir qual é o nosso chamado aqui na Terra, né? Então, quando a gente vai entrando em alguns cargos, quando a gente vai participando de algumas atividades na igreja, ou quando a gente vai desempenhando algumas funções no reino de Deus, isso vai fazendo com que a gente comece a sentir um desejo no nosso coração de entender e de querer fazer mais daquilo. E quando esse desejo, ele brota no seu coração, ele possivelmente é Deus te mostrando que é esse o seu chamado, né? Quando esse desejo brota no seu coração, mesmo que você tenha passado por um momento difícil, para que esse desejo tenha acendido no seu coração, é aí que está a chave, é para aí que você foi chamado. Então, existem algumas características, né, algumas coisas que a gente pode fazer para descobrir o nosso chamado. Participar de atividades na igreja, exercer cargos na igreja, exercer funções em algum ministério cristão, e ir, né? Ir. Às vezes é uma viagem missionária, às vezes é algum lugar que você tá indo e às vezes você não sabe porquê, mas Deus vai te mostrar o porquê que você tá nesse lugar. Então, às vezes a gente vai e quando a gente vai, Deus mostra pra gente também o que é que Ele quer para nossas vidas. E vai para qualquer lugar distante ou vai para algum lugar perto ou para alguma atividade perto na igreja.
Então era esse vídeo que eu queria fazer para vocês, contando um pouquinho e trazendo um pouco algumas dicas, né, de como que a gente pode descobrir o nosso chamado aqui na Terra. Às vezes não é fácil, mas às vezes é necessário para que a gente amadureça e para que a gente cresça espiritualmente, tá bom? Beijo no coração de vocês, Deus abençoe!